Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará o prazer de assistir, nosso excelente dia. Vamos mais uma vez iniciar os nossos estudos sobre o autoconhecimento, a busca de si mesmo. E neste grupo de estudo, a gente está hoje lendo, e comentando a obra de Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. E com grande alegria, nós estamos aqui com a presença do autor, Sebastião Camargo. Muito bom dia, Sebastião. Excelente dia, Adriana, Marcelo, espectadores, Dona Miriam. A paz, o amor, a luz seja sempre em nossas vidas. Que assim seja. Bom dia, Dona Miriam, seja muito bem-vinda. Bom dia, meus queridos, um ótimo dia para nós, com um pouco, de conhecimento, que na verdade, Sebastião coloca muitas para nós aprendermos, aprendizado, mas que é difícil, como o Marcelo fala, é pôr em prática. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja conosco, e que hoje nós possamos fazer um pouquinho melhor do que nós fizemos ontem, E que o conhecimento que adquirirmos aqui fique fixado em nossas almas, E que possamos pôr em prática ele no nosso dia a dia, Que é onde ele deve estar, Não só na teoria. Com certeza. O Consolador Prometido é isso, A luz interior através do conhecimento. Vamos lá, então. Pedindo, então, nessa energia positiva. Hoje, em especial, nós vamos dar um tempo para o grupo, um pedido do próprio grupo, mas a gente vai falar para você, Eu achei que a gente ia terminar o capítulo 10 esse ano, Sebastião. Ia começar o novo livro. Mas, em todo caso, nós estamos concluindo o capítulo 10 e é até bom que o ano que vem a gente começa com o capítulo 10, concluindo ele, e em janeiro, provavelmente, nós estaremos aqui de volta, já vou passar a data para vocês, e aí em fevereiro ou março a gente já vai estar com o novo livro, o segundo livro do Sebastião Camargo. Então, nesse livro, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, ele termina com 10 capítulos, e o último capítulo, que é esse que nós estamos estudando, é o Ser de Consciência Desperta. Então, nós já trabalhamos o tópico construtor de si mesmo, manutenção da saúde por meio da alimentação, é o item que nós estamos trabalhando, e, por fim, será o papel da consciência desperta, auto-iluminação. Só recapitulando um pouquinho, a essência, então, dos ensinamentos aqui é para que a gente compreenda o que é o alimentar, o que é o alimento para o espírito, para o espírito. Não é um alimento somente para o corpo físico. E partindo do princípio que tudo é energia, energias condensadas, Então, portanto, se alimentam da mesma fonte. Enquanto criação, a gente parte do mesmo princípio. E isso, às vezes, é complexo para nós, Por isso, a Dona Miriam colocou aí, muita informação, a gente vai aos poucos absorvendo, e a dificuldade que é só do Marcelo de colocar em prática, Eu brincar com o Marcelo aqui. Então, para a gente compreender um pouco desse mundo, desse universo que rodeia os alimentos, e o alimentar-se, e em especial o nosso pensamento, o nosso preparo para esse momento de você abstrair as energias necessárias para a sua sobrevivência e para a sua utilidade, que eu acho que esse é o ponto forte que Sebastião Camargo trabalha com a gente, Eu quero a cura, mas a cura para quê? Então, eu vou servir a quem? Às vezes, doente, eu estou evoluindo mais do que curado, entre aspas, tá, gente? Não que a gente é favorável a dor e sofrimento. Jamais, A doutrina espírita não trabalha isso, a gente trabalha a alegria, a felicidade de viver, Então, mas é só para você entender um pouquinho desse contexto, da responsabilidade
que a doutrina nos coloca para que nós possamos progredir, evoluir sempre. Então, eu vou passar aqui, já passo para a leitura. Sebastião, gostaria de fazer um preâmbulo antes de iniciarmos. Só lembrar, a dona Miriam, ela falou da dificuldade na prática. Segundo Miramês, nas aulas de domingo nós vamos ver isso. A teoria é alguém que faz um projeto belíssimo para a construção de um prédio. Só que depois ele esquece de construí-lo. Verdade. Os nossos projetos diários, né, que a gente faz. Ou então estamos chegando no final do ano, o projeto é imenso para o ano que se inicia. E tem muita gente que quer colocar 20 anos num ano só, né, gente? Então, nem planejamento, nem compreensão do tempo e nem do próprio o que eu aguento, o que eu posso, né, por falta de autoconhecimento, é que a gente coloca em planejamento situações que nós nem temos condição de atingi-lo, né? Como a construção de um prédio. Às vezes eu estou preparada para fazer uma cabana e quero fazer um prédio, né? Então, isso é um problema mesmo. Então, vamos lá, Marcelo, vamos com a leitura aí da Joana. Joana de Ângeles esclarece que o corpo físico é constituído por aproximadamente 20 aminoácidos e 4 bases fosfatadas, sem diferenças com os demais seres vivos. Deve ser orientado de forma a sutilizar-se cada vez mais, alcançando patamares de percepção que lhes transcendam a organização biológica. O essencial é se viver no corpo com todo respeito pela sua organização e pelos mecanismos emocionais e mentais, intelectualizando a matéria, que se tornará menos densa e penosa no processo de evolução. Os instintos, que são uma forma de inteligência embrionária, alcançarão o nível de sentimentos edificantes, deixando à margem as paixões primitivas e defensivas, para permitir que o amor reine soberano em todos os seus pensamentos e atos. Viver, pois, no corpo, não é apenas experimentar-lhe as sensações básicas e primárias, sobretudo, é viver os sublimes sentimentos da paz e da fraternidade, que devem viver entre todos os seres humanos. E devem vigiar, né? Entre todos os seres humanos. A cadeia alimentar é o mecanismo natural que mantém a harmonia, o permanente ciclo da vida. Entretanto, verificamos comportamentos alimentares em evidente desacordo com a lei do equilíbrio. O consumo de vegetais de forma indiscriminada e imprevidente, manifestado pelo desperdício antes, durante e após a refeição, agride os direitos evolucionais dos seres igualmente vivos do reino vegetal. A destruição é uma lei natural. Segundo Pietro Baldi, a morte, isto é, a supressão de um esforço, a sua relativa conquista, só são justificados pela substituição de um esforço mais elevado, dirigido a conquistas superiores. As leis sociais devem ser norteadas pelas leis morais. A inobservância das leis pode dar origem a desvios psicológicos, inversão de valores, que suscitam comportamentos incompatíveis com um padrão considerado normal em sociedade e em desacordo com as leis divinas. Ofertam-se tesouros de amor a animais com evidente menosprezo ao ser humano, ou mesmo aos seres vivos de outros reinos. Jesus, para que não houvesse dúvida na interpretação do amor
a Deus e ao próximo, acrescentou: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Vamos comentar, né? Temos bastante conteúdo, como sempre. Alguns parágrafos dá muitas palestras, como, né, vários simpósios, vários seminários. Aqui, então, com Joana, né, o que ela nos esclarece, né? Começa ali pela questão dos aminoácidos, né, as bases fosfatadas, que deve ser orientado de forma a sutilizar-se, né? Então, tudo que compõe o nosso corpo físico tem que ser orientado para sutilezas, né? E aí, para que ele consiga patamar de percepção que lhe transcendem a organização biológica. E aí ela vem com uma questão bem forte para nós, né? Que é o vivenciar na matéria, experienciar na matéria, não para as sensações primárias, como a gente vem dormindo há muito tempo e vivenciando isso, né? Por isso que a gente dorme ainda, né, nessa questão. Mas ela vem colocando para nós vivermos os sublimes sentimentos. E aqui eu achei forte essa questão de intelectualizar a matéria. Então, como que eu intelectualizo a matéria é a grande questão aqui que ela vem trazendo para nós. Os instintos é a inteligência de forma primária, e aí eu tenho que fazer conquistar sentimentos edificantes. Quem faz isso? O espírito, que já vem num corpo humano, já porque ele já tem essa competência, essa capacidade. Então, no processo evolutivo que a gente aprende aqui, com Sebastião Camargo e com Allan Kardec, né, que estivemos em vários reinos, né, reinamos, ótimo, né, estivemos em vários reinos, né, então, por quê? Porque nós vamos ganhando expertise em cada reino que passamos, enquanto essência espiritual, até chegar na hominal, né, e aí nós temos a capacidade de transferir para as células, né, todos os reinos que habitam em mim, né, o mineral, o animal, o vegetal, eu transferi, né, essa consciência para que eles possam progredir também, né? Então, eu acho que vem bem claro isso aqui, né, para ela, que ela vem trazendo para nós. E viver no corpo não é apenas experienciar-lhe as sensações básicas e primárias, sobretudo é vivenciar o sublime sentimento de paz e da fraternidade, né? E às vezes a gente pensa que a gente vai dar a paz ao mundo, que a gente vai dar a paz ao outro, isso também, mas é essa paz interna, né? Nesse teu contexto físico, né? Então, você trazer isso quando você age consigo mesmo, né? Se libertar de determinadas formas de pensar, e aqui eu vou deixar uma questão para o Sebastião Camargo, né, que eu tenho pessoas próximas a mim que para ela evoluir tem que sofrer. Então passa por muitas provas de dor física. Então, por quê? Porque está preso nesse pensamento, né, que para evoluir tem que sofrer. E isso acaba sendo algo que na doutrina espírita é trabalhado, né? Às vezes, por má interpretação nossa, por má explicação nossa dentro do espiritismo, a gente colocou para as pessoas, tentando explicar os desafios, né, os bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente acaba colocando muito a dor em ênfase, que para evoluir tem que sofrer, né? Tem que ter a dor. E aí a pessoa não vive em paz com esses reinos que habita nela, nem comanda na forma da paz, porque na sua estrutura, como ela ainda pensa que é culpada por muita coisa, ela acaba gerando esses processos de dor. Depois ela segue aqui, aí é Sebastião que segue com a gente, falando sobre a cadeia alimentar como mecanismo natural, né? Que ele mantém a harmonia,
né? E o permanente ciclo da vida, né? Então, aqui ele já vem explicar para nós que cada vez que o nosso comportamento não está em equilíbrio, né, não está condizente com a lei de paz, de harmonia, nós acabamos gerando não o positivo, né, de uma refeição. A gente acaba gerando uma agressão, né, tanto ao nosso corpo físico, que está buscando se alimentar, e a todos os outros aspectos, né? Então você vai ver que você faz um desrespeito ali com todos os reinos que compõem a alimentação. Eu vou parando aqui para deixar o Sebastião comentar, né? E aí a frase do Cristo também. Antes de comentarmos, eu pediria ao Marcelo retornar na página 93, Marcelo, e ler apenas a segunda citação. As moléculas dos minerais têm a sua quantidade dessa vida do mesmo modo que a semente e o embrião e se agrupam como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Pode ler a próxima. Os espíritos, pelo dizer do mais abalizados, vieram do átomo primitivo e se expressam na sua grandeza como arcanjos divinos. Se nós viemos da matéria primitiva, saída do hálito divino, devemos ter grande respeito por tudo que existe, porque a própria matéria está a caminho para tornar-se espírito, pelo trabalho em que opera há bilhões de anos. E aí? Isso é o clássico, né? Tudo, Parece, né? É apenas palavras bonitas, né? Só a gente pensar no nosso, assim, entre aspas, na empresa, né? Onde o líder precisa começar de baixo, né? Para entender todo o funcionamento do corpo, da empresa, para um dia chegar a liderar esse grupo, né? Quando você coloca um indivíduo que não conhece a empresa diretamente na liderança, você tem uma instabilidade, né? Porque não há um acordo entre o operacional e as metas da direção, né? Acho que é a mesma coisa que acontece aqui, né, no corpo, né? Nós passamos por todo o processo evolutivo, né, para nós conhecermos o operacional, para conseguirmos um dia sermos os líderes necessários, né? Com certeza. E a Adriana achou estranha a palavra que ficou meio repetida, né? Criou uma ressonância do reinar nos reinos. Mas a palavra é essa mesmo, Adriana. Enquanto você não reina como um soberano interessado pelo bem de todo o seu povo, não o soberano déspota. O soberano que quer que todos os seres que compõem o seu reino cresçam com ele. Todos sejam igualmente assistidos. Então, quando Kardec, para ser mais exato, Galileu, por Camille Flammarion, então, as moléculas dos minerais têm a sua quantidade dessa vida. Qual vida? É o princípio inteligente do universo. O átomo primitivo, a matéria-prima do cosmos. Então, do mesmo modo que a semente e o embrião. Então, tudo é feito de uma porção dessa energia. E se agrupam, como no organismo, em figuras simétricas. Quais são essas figuras simétricas? Nós chamamos de fractais ou de elementais. Você pode escolher o nome. E que constitui os indivíduos. Então, nós somos feitos desses seres. E, ao mesmo tempo, o Jonas está pedindo para a gente intelectualizar a matéria. Aqui vai ficar para a gente fazer a consonância lá com os 20 aminoácidos das 4 bases fosfatadas. São segura aí. E depois, na sequência, que os espíritos, pelo dizer dos mais abalizados, mais entendidos, eles vieram dos átomos primitivos. E vão alcançar, né, e se expressar a sua grandeza como arcanjos divinos, já que tudo cresce e tudo evolui, desde o átomo até o arcanjo, mas é o imensurável.
E aí puxa a sardinha para nós. Se nós, eu, Adriana, Marcelo, Dona Miriam, os internautas, viemos da matéria primitiva, do espírito, princípio inteligente, da mônada primeva, saída do hálito divino, o hálito divino, como nós falamos, nem é o psiquismo divino. É antes do psiquismo divino, é o verbo criador. Então, saída do hálito divino, e esse hálito divino envia os estímulos para nós. Então, devemos ter grande respeito por tudo que existe. Não é só pelo animal, mas pelo vegetal também, pelo mineral. E quantos reinos existem, sub-reinos, intra-reinos, infra-reinos, antes do reino mineral? Porque a própria matéria, agora está falando da matéria densa, dos átomos, do neutrônio ao urânio e aos demais artificiais, ela está a caminho para tornar-se espírito com E maiúsculo, pelo trabalho que opera há bilhões de anos. Agora vamos lá no primeiro parágrafo com Joana de Ângeles. O corpo físico é constituído por aproximadamente 20 aminoácidos, que a ciência, erroneamente, por não ter olhos de ver, salvo alguns sacerdotes que realmente têm um compromisso com a verdade dos fatos, o aminoácido não é o elemento que vai se transformar na proteína. Ele é a consciência diretora dos elementos menores para transformá-los em proteínas. Por isso que tem 20 elementos desses no corpo, que nós chamamos de aminoácidos essenciais. Então, esses são os agentes construtores das novas realidades. Tanto que o aminoácido nasce de uma junção ou interação do que nós chamamos de organelas com a consciência da célula. Então, o ribossomo vai interagir com os genes, que é as 4 bases fosfatadas, a guanina, a timina, a citosina e a adenina, e vão formar não só as 4 bases, o gene, ela juntamente com os elementos construtores, porque o ribossomo e todas as demais organelas nascem do construtor delas e da própria célula, que é o centríolo, que ele pode construir qualquer organela, inclusive duplicar a célula, construir uma célula nova. E, ao mesmo tempo, nós sabemos, se voltar um passo atrás, quando não era o DNA, mas sim o RNA, nós tínhamos a guanina, tínhamos a citosina, a adenina, só não tínhamos a timina, era a uracila. Não tínhamos o ácido desoxirriboso. Isso mesmo. Falhou a palavra aqui. Mas tínhamos apenas a base nucleica. Faltava esse desoxi. Ácido desoxi. Então, tínhamos o ácido nucleico e faltava essa moçadinha que completa essas letrinhas. E quando elas chegam, que são pequenos seres do mundo subatômico, e completa aquela estrutura, dobra-se a consciência do RNA e se transforma no DNA. Antes, apenas a metade da escala, agora a escala na sua completude. E todos esses serizinhos que estão compondo uma única célula, depois os tecidos, os órgãos, os sistemas, quando viajam soberanos em cada estágio dentro do corpo, porque se observarmos o sistema ósseo ou esquelético, nós estamos vendo basicamente minerais. Aí nós vamos viajando para o sistema muscular, que vai envolver a estrutura óssea, porque do contrário, ela sozinha, só nos filmes de assombração aí, de terror, que o esqueleto vai andar sozinho. Mas sem estrutura muscular, não tem como.
Mas estrutura muscular sem proteção, sem um sistema epitelial, que não é o maior órgão, é um dos mais fantásticos e sofisticados sistemas do corpo, é a pele, a embalagem. E se não tivermos alguém para fabricar o alimento, ninguém vai fazer coisa nenhuma. Agora, quem é que vai transportar o alimento? Porque se não tiver alguém para transportar o alimento, sem chance. Então, nós vemos os sistemas canalizadores, respiratório, digestório, canalizam o alimento, mas quem vai transportar? O sistema sanguíneo. Mas se não tiver um elemento que rege como leis, fabricando leis para isso funcionar, que é o sistema endócrino, nada disso vai funcionar. Se não tiver alguém para proteger, para encarregar que essas leis sejam cumpridas, dizimar aqueles, é dizimar mesmo que acontece lá, aqueles que não obedecem, que cria desarmonia, que é o sistema linfático, como quartel-general do sistema imunológico, e acima de todos eles, se não tiver o soberano, o sistema nervoso que governam todos eles, e o ápice desse sistema nervoso, no ápice dele começa o nascimento da energia vital, a energia que organiza e mantém toda a vida biológica, o soberano deste. E o ápice dessa energia é o que nós chamamos de instintos. E ela narra aqui que o corpo físico, veja lá, constituído de aproximadamente 20 aminoácidos e 4 bases fosfatadas, sem diferença com os demais seres vivos. Ela não falou só com seres animais, que eu devo respeitar, sem diferença com os demais. E tudo é vivo, a luz, na sua expressão mais simples, é um ser vivo, que é o átomo primitivo lá na origem. Deve ser orientado de forma a sutilizar-se, sublimar, avançar na evolução, cada vez mais. Do sistema digestivo para o sistema circulatório, para o sistema respiratório, deste para o circulatório para o linfático, desse para o endócrino, até o nervoso, etc. Alcançando patamares de percepção que transcendam a organização biológica. Eu só conheço esse pessoal no corpo perispiritual. Então, eu vou transformar o corpo físico em perispírito. Se assim não fosse, por que Kardec colocaria o absurdo no item 24 do capítulo 4 no Evangelho segundo o Espiritismo? O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Se vocês chegarem na sala de aula como mestres, como professores, se o aluno souber igualmente o que vocês sabem, ou até um tanto mais, ele não é mais aluno, ele se tornou um mestre também. Um doutor, um pós-doutor, como vocês são. Então, veja, o perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação. E a completa purificação é quando esse universo perispiritual se transforma numa alma, depois num Cristo, até ser integrado à consciência espírito. Ou, na linha de ascensão, até tornar-se espírito individualizado. E ainda, ela vai mais longe, o essencial é viver no corpo com todo respeito pela sua organização. Agora, se eu privar meu corpo do energismo que ele não sabe fabricar, isso é respeito? Se eu usar o meu corpo para a mentira, para a maldade, para a maledicência, porque eu estou usando o corpo para finalizar esses sentimentos, essas expressões morais. E eu estou promovendo o corpo, sutilizando ou destruindo? Porque a palavra maldita, segundo Emmanuel e Euripides Barçanufo, pode matar. Ela dizima milhares. Nós estamos vendo agora o Horizontes da Fala com Miramês, ele mostrando isso. Então, ela vai dizimar essas sociedades celulares,
que igualmente são constituídas de espíritos, só que com E minúsculo. E quando ela narra que tudo isso vai transformar-se em sentimentos, o instinto vai chegar ao degrau dos sentimentos. No início tínhamos instintos, quando humanizados. Mais avançado, o homem, ele terá sensações. Ele transformou instintos em sensações, quanto mais avançado e transformado. Mais instruído o homem, ele tem emoções. Mais purificadas essas emoções, ele tem sentimentos. No ápice da sublimação dos sentimentos, aí junta todo mundo, todas as revelações, todos os conhecimentos vivenciados, aí temos o amor como síntese e a fé como diretora da síntese. E diante de informações como essa, como eu posso negar? Vamos só imaginar uma hipótese. Está lá o bonitão chamado próton. Ou até vamos ficar com o elétron. Eu não me relaciono com o próton. Vamos supor que o elétron seria o reino humano, o próton seria o reino animal e o nêutron seria o vegetal. Eu só me relaciono com a energia nêutron. Com o próton, não. É proteína animal aqui para mim. E como que ele vai chegar a ser fóton? Se alguém que está na dianteira se recusa a recebê-lo. E olha que Jesus foi muito claro. Eu estou em vós. Então imagino o fóton falando para o próton. Vós em mim. Eu no Pai, ele em mim. Quer dizer, somos um. Porque se houver essa recusa, é o que vai ser a tônica do terceiro livro, Adriana, Marcelo, Dona Miriam, o próton vai ter que sujeitar-se a voltar ao mundo do nêutron, porque o bonitão só assimila o nêutron. O animal vai ter que morrer na forma, dissolver o seu corpo, entrar na cenoura, no abacate, no pimentão, porque ele vai retornar, porque basicamente é energia mineral, quase a totalidade do corpo, vai retornar aos reinos menores, aí veste uma outra roupagem para ser aceito. Como Jesus teve que fazer, vestir a nossa roupa para alguns poder ouvi-lo, não todos. E aí ele volta, porque quem se humilha será exaltado. A hora que chega lá no mundo do fóton orgulhoso, fala, alguém disse que quando eu chegasse aqui, era para você desocupar o espaço, porque eu estou assumindo. Tem mais expertise do que você que recusou me receber na forma anterior. Então, quer fazer o favor de sair fora aí do comando? Porque é isso que nós falamos de troca de personalidades, troca de espíritos. Porque nem sempre, com todo respeito a vocês que são professores, doutores e pós-doutores, o mestre sabe mais do que o discípulo. Principalmente hoje na nossa educação, nas suas várias expressões. Quantos alunos fogem da sala de aula pelo mesmismo perturbador, não suporta aquela coisa que não acrescenta nada. Então, o nosso universo não é diferente. E enquanto não entendermos isso, segundo André Luiz, não teremos paz na consciência. Porque nós vamos destruir o próprio corpo, está lá na obra No Mundo Maior. Enquanto eu não entender que células não são simples fragmentos de carne, mas pequenas almas que devem evoluir com a minha alma, agora eu estou perguntando para ela qual o alimento que ela tem capacidade de digerir, quais os elementos que ela necessita de fato para a sua expansão consciencial e até iluminação consciencial. Não, eu quero trazer o que agrada o meu paladar. Mas o professor de medicina, Allan Kardec, porque isso ele foi, ninguém pode negar que ele foi doutor em medicina, como narra tanto o Dr. Charles Richer como Herculano Pires.
mas ninguém pode negar que lecionou medicina. Então, o sabor depende da educação do paladar. Então, eu não vou comer o que o paladar aceita. Eu vou educar meu paladar para receber no meu mundo o que eu necessito para a promoção do meu próprio corpo. E não só isso, se o homem soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os seus pacientes com as palavras. Então, no nosso caso, o que vai funcionar para a restauração do nosso corpo não vai ser a palavra falada. Ela ajuda também e muito, mas é a palavra mentalizada, não verbalizada. Porque o diálogo que eu vou ter com o meu corpo não dá para fazer com a verbalização, que ele não está nesse estágio de compreender a linguagem verbal, mas a linguagem dos sentimentos. Todos os seres, todos os estágios se entendem. Agora eu vou ter que mergulhar a minha alma, descer como Jesus desceu dos altos planos, para mergulhar no nosso psiquismo, parte da sua essência, como fez com a mulher que sangrava, por exemplo. Eu senti desprender de mim virtudes, quer dizer, algo do meu universo mergulhou no universo dessa jovem e restaurou o equilíbrio do universo dela. Então, restaurar o equilíbrio do corpo, o que nós chamamos de autocura, e eu preciso ver o que o corpo necessita de diretrizes para avançar, então eu preciso canalizar virtudes, ou de colaboradores, trabalhadores para fazer a coisa funcionar. Porque não adianta colocarmos graxa dentro do motor do carro. Ela funciona em outros lugares. E dependendo do óleo que se põe, você queima, funde o motor também. Então, se não fazemos isso com um simples veículo, que é uma peça mecânica, eu vou dar o combustível adequado, o lubrificante adequado e saber conduzir a própria máquina para que ela possa me transportar. Agora, o corpo é uma máquina tão sensível, tão sofisticada, que dependendo do pensamento, se cada segundo morre de 100 a 600 milhões de células, se eu tiver enfurecido, melindrado, magoado, ressentido, odiento e ainda com desejo de vingança, imagina que uma emoção violenta sobre o corpo, nós vimos lá no primeiro item, o construtor de si mesmo, é uma martelada em engrenagem sensível de uma máquina. Então, sua emoção violenta faz isso. Então, imagine no dia a dia que às vezes o pensamento fica repetindo a lamentação, a lamúria, os queixumes e etc. Que são semelhantes a ácidos corrosivos, segundo vários autores, a começar por Emmanuel. Como se fosse uma ferrugem que vai emperrando toda a máquina. Então, a saúde do corpo depende de quê? Depende desse conhecimento, de eu trazer realmente para dentro dele não só elementos que vão fazer o trabalho que está como se estivesse parado, mas eu preciso de um mecanismo, um sistema, o que nós chamamos de plano de carreira, que nós temos dentro das universidades, dentro das escolas ou de todas as empresas que realmente interessam pela promoção dos seus, a promoção dos elementos. Não só dentro dos sistemas, mas de todas as instâncias que nós possamos perceber. Por isso, não adianta apenas comer alimentos considerados bons se eu não necessito deles. Às vezes, aqueles mais simples que ainda por interesses monetários falam que não são bons, e eu necessito daquela mão de obra. Do contrário, não terá o material, nem as 4 bases fosfatadas para formar os genes, nem os genes para formar os aminoácidos, nem os aminoácidos terá o material fracionado pelas mitocôndrias, canalizadas pelo sistema respiratório digestivo, conduzidos pelo sistema sanguíneo, para transformar na matéria-prima que realmente vai formar a proteína.
que são os tijolinhos que nós vamos construir todas as células. Então, não basta apenas querer. É essencial saber. E, acima de tudo, fazer. Maravilha. Temos alguns comentários, já vou passar para eles, porque senão fica distante do que a gente está refletindo aqui. Primeiramente, vou dar o bom dia aqui à Harmonia Interior, que é um grupo, né, que vem participando já há algum tempo do nosso grupo de estudo. A Luci, bom dia. Elizabeth Henrique, bom dia. Marília, bom dia. Bom, amigos, boas vibrações, né? Bom dia, amigos, boas vibrações. E lá vem Pamela com algumas considerações aqui. Marcelo já comentou alguma coisa. Para comandar, é necessário antes aprender a obedecer, e com isso é necessário ter humildade. É um comentário. E depois ela coloca outro comentário. Diante do que Sebastião falou, é possível um professor aprender com o aluno, não é? Sebastião, vou colocar o comentário do Marcelo, daí, porque tem a ver com o comentário dela. Marcelo colocou assim, Pamela, aprender, relembrar e ver possibilidades, ou seja, juntar vários conhecimentos e integrá-los. Toda experiência abre possibilidades. Muitas vezes, uma pergunta mal elaborada força o professor a integrar tanto conhecimento que abre novos entendimentos. Com certeza. Então, somos todos professores e alunos. Exato. Então, sem essa, eu estou ensinando e você está aprendendo. Né? Quando eu penso que estou ensinando, eu estou aprendendo, ou vice-versa. Então, somos um. Quando temos essa humildade para ouvir, como o Marcelo coloca, às vezes uma pergunta que parece que não tem nada a ver com o contexto. Por isso que nós falamos, não tem perguntas simples ou bobas ou coisa parecida. Tem perguntas. E se eu souber explorar, eu vou aprender um tanto mais e também colocar a serviço daqueles que perguntam algo que eu já possuo. Então, somos sempre professores e alunos, e o professor normalmente cresce mais com o conteúdo dos alunos do que os alunos com o dele, na maioria das vezes. Porque vamos imaginar antigamente que numa sala de aula tinha até 55 alunos, que não é o caso de hoje. O professor vai ter que ter o conhecimento somado deles todos, para atender a necessidade que eles buscam. E quem é que aprendeu mais? Baseado nas dúvidas e interrogações, porque eles vão jogar algo do universo deles no nosso, como se fosse um estímulo. Você precisa desdobrar isso no seu universo. E às vezes ele nem queria saber aquilo nada, ele fez a pergunta para ver se eu sabia de fato o que estava ensinando. Porque às vezes na decoreba, e quantos professores, nós temos um exemplo clássico aqui em Três Lagoas. Dr. Hugo Filática do Nascimento morou aqui por algum tempo e lecionou aqui. E ao mesmo tempo, ele nos confidenciou que no final de cada ano, caiu a conexão. Caiu para vocês, né? Caiu, tá fora. Tá bom. Daqui a pouco ele volta, então. Mas eu vou fazer o meu pitaco aqui, né? Difícil dar o pitaco depois do Sebastião. Mas nós, espíritos em processo de evolução, eu fico olhando aquela galera que entra na universidade, que são meus alunos, ou estão meus alunos, e como espíritos, né, eles têm um processo já de evolução que já vem vindo há um tempo, né, e que já está aí, às vezes, muito mais avançado do que a gente que se propõe
a docência que se propõe a estar estudando, né? E aí agora ele colocou mais uma questão, né? Se você tem 50 alunos, no meu caso, às vezes a gente tem 30 ou 40. 40 alunos em sala de aula, o somatório daquele conhecimento ali é o que o professor tem que dar conta no recado. Então, quem aprende mais, né? Porque esses espíritos que vieram ali como nossos alunos, eles trazem em si as suas experiências já, né? Enquanto espírito. Então, se a gente pensar assim, né, a gente vai observando o quanto que o progresso, né, existe, e nós que estamos no estado de docentes, né, estado de ser professor, é um estágio, não que o outro que veio no estágio de aluno é seu aluno mesmo, né? A gente está sempre na troca. Eu não vejo essa amplitude que Sebastião traz para nós e a própria doutrina espírita, né, traz em seu arcabouço. Como espíritos em processo de evolução, é difícil a gente determinar quem ensina o quê, né? Porque nós estamos constantemente em aprendizado. Né? Então, passar de novo a fala para o Sebastião continuar o seu raciocínio, Sebastião. E eu estava me achando o cara, me comportando como uma consciência do átomo, fóton. E aí eu transporto essa diretriz para o meu computador. Ele falou, eu não relaciono com os elétrons. Tudo bem. Aí o computador desligou por falta dos elétrons, que gerou a corrente elétrica que eu não liguei na tomada quando eu comecei a live. Acabou a cota que estava na bateria. Então, muito boa. já que você não quer nos receber, então fica sozinho aí, vamos ver. Na hora que você mudar de ideia, a gente volta. Você achou que estava gerando energia suficiente para manter a bateria, né? Pois é, estava achando que já era a própria luz, né, que não dependia mais dessa turminha chamada elétrons. Então, o professor Hugo Filarca do Nascimento, todo final de ano, ele rasgava o seu plano de aula e jogava fora para construir outro para o ano seguinte. E até vou fazer a propaganda que é a temática do dia 4 de janeiro com o Marcos Aurélio, e ele coloca com exclamação, tudo de novo, aí depois começa de novo a falar, não, tudo novo. Vou repetir tudo de novo, o mesmo plano? Se não deu certo nesse ano, como que eu vou repetir a mesma coisa? E, ao mesmo tempo, a Vilma conheceu uma professora e conheceu a filha. Ela ficou, do começo da sua carreira como professora, seu sacerdócio, até o final usou o mesmo plano de aula. E a filha já estava com 25 anos de aula com o plano da mãe. Esse que é o diferencial de professores e professores. 50 anos de plano de ensino. Exato, certo, no né? mínimo. Já estava quase aposentando, etc. Então, quando nós vemos a dificuldade, né, do aluno, eu tenho obrigação com aquele conteúdo, mas a forma de passar ou transmitir o conteúdo, eu sou a autoridade máxima como professor dentro da minha sala de aula. Nós sabemos que o MEC tem lá, ele recomenda um conteúdo X, mas cada estado tem a sua liberdade dentro daquele propósito. Cada município em relação ao estado, cada escola em relação ao município, mas a autoridade máxima é sempre o professor. Ele que sabe a necessidade dos seus alunos. Qual a didática, como ele vai fazer para chegar naquilo que se pretende. Vou dar um exemplo prático e simples. Um determinado professor passou uma tarefa na lousa e ele tinha um método para chegar naquele cálculo, naquela soma, na finalização. Era uma raiz quadrada. Um dos alunos, vendo todo aquele sofrimento, tanta operação até chegar no resultado, ele foi lá e fez 3 operações e deu o resultado, professor. Para onde você colou? Como colou? Não existe esse método.
Então, você colou, você já tinha isso na memória. Bom, tudo bem, se o senhor acha que eu colei, passa um problema diferente. E ele passou, ele fez as mesmas 3 continhas e deu o resultado. Aí o professor quis morrer. Me ensinaram essa coisa, todo esse método ultrapassado, estou nisso há quase 25 anos, e você vem com essa simplicidade. Ele tinha humildade, esse professor, adotou o método do aluno. E aquele outro, né, que também é um fato real, o aluno trabalhava, já contei isso várias vezes, mas sempre vale, porque às vezes alguém está embarcando agora conosco, vale repetir. Então, ele estudava durante o dia e trabalhava à noite. E ele nunca faltava às aulas e sempre um tremendo respeito com os seus mestres, que hoje a gente não vê muito, com raríssimas exceções. E um dia ele chegou tão cansado que lá pelo meio da aula ele apagou, ele dormiu. E o professor viu o seu cansaço, mas sabia da sua disciplina, da sua persistência, do seu respeito, avisou o vigia da escola, falou, deixa ele dormir até ele acordar, depois você libera e está tudo certo. Ele não fez nada de errado e explicou direitinho. E a hora que ele acordou super chateado, falou, dormi na aula do professor. Isso para ele era... não poderia acontecer na visão dele. E viu que tinha 3 problemas de matemática na lousa. Falou, deve ser o dever de casa. Pelo menos isso eu vou anotar e vou fazer. E se esforçou, se esmerou ao extremo. Resolveu 2, mas o terceiro não conseguiu. Aí, duplamente chateado, mas voltou no outro dia na sala de aula. E a primeira coisa é que ele foi até o professor, e eu preciso lhe pedir desculpa duplamente. Falou, por você ter dormido na aula, eu vi o seu cansaço, então você não me deve desculpas. Não só isso, professor. Eu não consegui fazer o dever de casa. O professor já empalideceu, falou, eu não passei dever algum. Dos 3 problemas que o senhor passou, eu só consegui resolver 2. Aí ele quase desmaiou. Falou, como, meu filho? Nós estávamos discutindo quando você dormiu 3 problemas insolúveis pela matemática há mais de 30 anos. Quem é que tinha que aprender com quem aí agora? Ninguém disse a ele que não era possível. É uma das explicações. Se ele tinha aquele conhecimento ou alguém o inspirou. Mas se educação é algo que você traz de dentro de você, porque uma coisa é fato, Adriana, Marcelo, vocês sabem disso, dona Miriam, os internautas. Se eu não tiver uma base de conhecimento dentro de mim, eu não consigo entender nada que eu estou lendo. Eu vou ter que formar esse banco de dados. Então, quando eu entendo uma coisa com facilidade, é porque eu já tenho as informações, eu estou apenas comparando o que possuo com o que eu estou lendo. Por isso, a compreensão e até chegar ao discernimento. Mas se eu não tenho, como muitos falam, mas isso aqui é difícil, isso é absurdo compreender essa proposta do despertar. Talvez não tenha contato com, se tiver humildade e buscar companheiros e formar os grupos de estudos, você vai assimilando e formando o seu banco de dados. Daqui a pouco você está entendendo isso e pedindo mais. Então, por isso, na vida, sempre estamos no meio, aprendendo com alguém e ensinando, se assim podemos dizer, dividindo o nosso conhecimento com outros que estão na retaguarda. E se assim não fizermos, tanto na alimentação quanto em qualquer área, nós ficamos estacionados. E quase nada aprendemos e não contribuímos com a obra, com a criação divina. Maravilha, a Pamela agradece aqui, né, o Marcelo pelos esclarecimentos, e ela trouxe aqui um exemplo, né, de uma menina de 11 anos que elaborou um método diferente de calcular a raiz quadrada
e que foi absorvida pelo Instituto de Matemática, né? E o método ganhou o nome dela, regressão de Júlia. Eu quero comentar a questão desse olhar, né, do professor, que é a autoridade máxima. Eu contei aqui em programas passados, quem está ouvindo agora, de um acadêmico nosso da universidade, que tinha muita dificuldade para fazer a conclusão do curso, porque não tinha ideia do estágio que ele podia fazer, do TCC, e ele veio conversar comigo falando que ele queria fazer algo na área rural, porque a família veio desse meio. Quando eu olhei para ele, eu falei, mas você é músico, né? Eu já vi ele tocando muitas vezes. Falei, então vamos partir para a cultura, a sua essência é música, né? Vamos fazer um estágio no setor da cultura do município, e aí de lá você vai tirar seu TCC. E ontem ele defendeu, né? Sexta-feira ele defendeu o TCC dele, e a professora que eu indiquei para acompanhá-lo não era da nossa área de conhecimento de ciência social aplicada, ela é da área de pedagogia. E foi a pessoa correta para colocar junto com ele. Como é que ela extraiu o texto dele? Como músico, ele não conseguia escrever, sabe? Ele tinha essa dificuldade de escrever. Talvez compor música não é problema para ele, mas escrever o TCC era um trabalho imenso. E ela cobrava ele toda semana, eu quero 2 linhas, eu quero 5 linhas, eu quero não sei o quê. Né? E aí, o que ela achou como recurso? Você vai ditar no WhatsApp isso tudo que você falou, porque ele sabia o que ele queria. E aí, o WhatsApp escrevia, aí ela falou, agora absorve isso no texto. Então, foi um TCC totalmente escrito, né, de uma forma oral, lógico que juntou com os autores, como diz a regra, né, científica e tal, mas, assim, precisou utilizar outros recursos, mas se fosse um de nós da área de ciência social aplicada, por isso que ele ficava abandonado no meio do caminho, nós não dávamos conta disso, desse recado. Como era uma pedagoga, e uma pedagoga verdadeira, sabe? Aquela pessoa que ama a profissão e que vai extrair, ele falava em desistir, ela falou assim, não, aluno meu não desiste. Aluno meu vai até o fim. E foi assim, sabe? Foi um amor muito grande, né? Então, a gente ficou muito feliz com essa conclusão do trabalho dele, porque faz 10 anos que esse aluno está tentando se formar e não saía do curso exatamente porque barrava aí. Né? Então, é só para comentar isso que você colocou, Sebastião, como é importante, né, a gente ter essa visão quando estamos à frente, né, do alunado, observar, né, as diferenças de cada ser, né, como um aprende com o som, como um aprende com o visual, como um aprende com o movimento, né? Então, às vezes, o mestre, a autoridade na sala de aula, ele tem que ter essa capacidade e essa percepção. E muitos de nós somos formados tecnicamente dentro de um quadrado formatado, né? Que isso aí acho que dá uma outra questão de julgamento do sistema educacional, né? E aí a gente não consegue abrir os nossos horizontes, porque se você vem e se enquadra nesse modelo meio que eu criei, então você está fora. Então a gente não consegue resgatar quem está abaixo do meio que eu criei e nem muito menos absorver e aproveitar o conhecimento de quem está mais acima, mais à frente. Então essas são questões para a gente ir pensando. Eu só coloco isso agora na alimentação, você vai ter a mesma coisa. Então, o chuchu tá ali bonitão, querendo vir para o seu universo, mas falta ele alguma capacitação. Se pega uma mestra como essa que você falou, não vai dar outra. Alguém vai prepará-lo de acordo com a necessidade que ele tem de crescer para que ele seja aceito naquele novo ambiente, que é no caso de defender o TCC e depois já conquistar, né, um grau de maestria para poder dividir o seu conhecimento. A alimentação é a mesma coisa, ou seja, em toda a criação é a mesma coisa, é o mesmo método. Você precisa dividir, principalmente pelo exemplo que você tem de conhecimento, para você poder receber novos conhecimentos. É como se você não dividisse uma cota de conhecimento que você possui, você não terá promoção. Bom, vou colocar a pergunta agora do Anderson, voltando à temática, porque a gente fugiu para o educacional, mas o educacional está dentro, tá, gente, do sistema também para se alimentar, né? Como o Sebastião voltou aqui ao nosso tema do alimentar para uma vida mais saudável.
Ele coloca bom dia a todos, belos esclarecimentos. Se o sistema ósseo é basicamente formatado de elementais do reino mineral, quando apresento desarmonia neste sistema, seria uma disfunção na promoção destes? Magnífica pergunta, Anderson. E não só isso, além de ser basicamente minerais, e segundo André Luiz, basicamente a estrutura óssea é água. Água. Então, duas coisas. Se Allan Kardec fala que eu posso interferir na estrutura da água com os meus pensamentos, com a minha vontade, e coloco com os meus sentimentos, e mudar a estrutura aquática do meu corpo, vamos ver aonde está a causa das desarmonias na estrutura óssea. O que nós chamamos de vários nomes, desde a osteoporose, a osteopenia, as artroses e etc. Ou nós estamos expulsando esse povo por trazer elementos desqualificados, ou seja, a própria água que eu estou trazendo. Às vezes não temos o cuidado nem somente com a água, mas a manipulação da mesma. Então, eu pego a água de qualquer jeito, tomo de qualquer jeito, achando que eles são obrigados a fazer tudo, eu não tenho que fazer nada. Então, trazer uma água para o corpo que tem o seu pH no sangue de 7,2 a 7,4, e eu trago as águas ditas minerais de 5 ponto alguma coisa, raros são as que chegam a 8, somente a água de Ibirá tem acima de 10, e mesmo que ela fosse a água de Ibirá, não estou fazendo propaganda de água, isso é mundialmente conhecido. Até a própria NASA vem buscar da nossa água. Agora, o que tem nessa região? Qual a harmonia? Porque se em meio segundo eu mudo a estrutura da água, de acordo com o Miramês, no processo de magnetização, o que é que eu estou fazendo com os meus pensamentos, principalmente em dialogando com a minha estrutura óssea? Eu posso trazer os mais belos espécimes em se tratando da água qualificada, mas na hora que eu vou sorver a água, eu estou com o pensamento em outro lugar. Por isso nós chamamos de intenção. Qual a minha intenção? Qual a atenção que eu estou dando de acordo com a intenção como propósito? E qual a intensidade que eu estou trabalhando? Isso nós fizemos no segundo livro, né, como nós falamos na quinta-feira, baseado no olhai, vigiai e orai, de Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, que Emmanuel trouxe para nós, resgatou, porque faltou a informação. Quantas vezes já ouvimos vigiai e orai? E eu nunca recebi uma explicação como esta do Emmanuel, não apenas no livro que está aí, mas no livro original. Ele fala, olhou, é a sua intenção, escolheu o que você quer. Vamos supor que fossem os alimentos para o corpo. Então, olhai, intenção, selecionou. Agora, vigiai, atenção, estado de presença, 100% na ação. Concentração, concentrando-se na ação. Agora, orar, orai. Orar é promover. Oração é força, energia, é poder. Quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação, e nesse círculo de permutas incessantes entre mim e a superconsciência, entre mim e os próprios elementos conduzidos, nós vamos gerar juntos elementos para a cura definitiva do corpo. Se era a doença na estrutura óssea, o que é a cura definitiva para doença óssea? Instrução, orientar adequadamente os elementos que constituem essa estrutura e trazer elementos de acordo com a sua necessidade. Além disso,
para a transformação da alma. Não é só o corpo que vai ser curado, que vai crescer. A alma também vai transformar. E não só isso. Nessa interação superconsciência, consciente, corpos, vai ser elementos para a iluminação da consciência também, ou seja, todos crescem. Crescem os mestres, crescem os alunos, crescem as universidades ou as escolas, cresce todos, quando a intenção é que todos se promovam. Então, quando olharmos para o nosso corpo, se a estrutura óssea está fragilizada, eu preciso ver o que é que eu estou fazendo em termos de respeito com os elementos minerais. Se é basicamente minerais. Se eu coloco um pouco d'água no copo, jogo o resto fora indiscriminadamente, quando não jogo numa plantinha, pelo menos está tendo uma utilidade. Mas às vezes jogo de qualquer forma e de qualquer jeito. Uso água em excesso, às vezes não trago a água na quantidade correta para o meu próprio corpo, que era uma das nossas próprias dificuldades, porque água a menos, pedra nos rins. Por mais que eu não seja magoado, ressentido, tenha dificuldade de perdão. Só a falta de água também pode gerar cálculos renais. Não é apenas o ódio, o desejo de vingança, maledicência, a fúria que vai gerar pedra na vesícula. Não. A falta de água também. Tanto que, trazendo a água adequada da forma correta, as dores dilacerantes que eu tinha na vesícula quando comia algo mais difícil de digestão, aí fica mais água, ajuda na digestão. Ajuda, porque não dói mais. Se eu olhasse o ovo antes da galinha fabricar, dava uma visualizada ali, uma clara evidência lá nos ovários da galinha, eu já começava a arrepiar. Agora você pode comer o ovo sem dificuldades. Então, o que estava faltando no meu universo? Mão de obra especializada. Não só para a reconstrução da minha estrutura óssea, mas para vários elementos, para a construção dos vários implementos no processo de canalização e digestão dos elementos que eu preciso para o meu corpo. Então, quando falamos desse sistema, que é basicamente mineral, se eu não tenho respeito devido com os minerais, eu vou gerar essas desarmonias que você está falando. Então, essa disfunção na promoção dos elementos, porque da estrutura óssea está ali o quadro seguinte. É o sistema muscular que vai participar. E deixando o epitelial de lado aqui, que ele é praticamente a soma de todos os sistemas, e aí eu fico ali no músculo, falo, qual que será o meu próximo estágio se eu fizer um bom trabalho aqui? Com certeza vai ser o sistema que vai canalizar o alimento, o digestório. E agora, se eu fizer um trabalho belíssimo aqui, do reto até a estrutura bucal, o respiratório, o linfático, o melhor sanguíneo, o linfático, o endócrino, até chegar no ápice do sistema nervoso. E como condutor, como gerente de todo o corpo, agora eu posso imaginar um representante fiel, que é o primeiro gestor do sistema nervoso, é a pele. Ela representa todos os sistemas, canaliza energia, excreta energia, ela atende a todos eles simultaneamente. E é o primeiro agente do sistema nervoso. Agora diga-me, aonde você ouviu isso na medicina até hoje? É apenas o maior órgão do corpo, não é. Porque pela pele eu posso expelir as toxinas, que é um mecanismo fantástico. Dependendo do que eu estou pensando, ela está em contato com todos os elementos, porque os seus tecidos são parecidos com todos os demais sistemas. Tudo que tem nos sistemas estão sintetizados na pele. E ela interagindo com todos, ela leva elementos canalizados do sol à luz para atendê-los. Os elementos essenciais da água que a gente se banha, elementos como canalizados pelo abraço, pelo toque em qualquer ser de qualquer reino, é ela que vai canalizar através desse sentido, que é o tato,
que vai qualificar o que eu estou tocando, mas quem vai fazer o processo de canalização é a pele, tanto de canalização quanto de excreção daquilo que está prejudicando o corpo. Então, quando nós estivermos com algumas situações e começar a suar frio, etc., agradeça. E quando a gente passava por aquelas febres, a gente fazia o processo do suador. Como que o suador curava o corpo? Não foi a pele que fez o processo de excreção dos elementos que não condiziam? E, às vezes, antes do suador, aquele chazinho, tinha que tomar o chá quente, lembra? Nós trouxemos a mão de obra especializada. Quando entra os que têm a veste nupcial, quem não tem a veste sai. E é esse processo que a gente vai entendendo. Então, houve uma desarmonia, eu estou com osteopenia, algo bem levinho. Bom, evoluiu para a osteoporose, o negócio está ficando grave. Bom, agora osteoporose, já está generalizada às vezes no corpo inteiro. Então, eu tenho que rever esses hábitos de promoção e de canalização. Porque não é só trazer o alimento, eu tenho que trazer e tenho que promovê-lo para que ele se torne parte integrante da minha realidade. Vou trazer mais uma pergunta para a gente ir finalizando. E avisa aí que nós estamos finalizando esse ano e só Este ano, voltaremos em janeiro. terceiro domingo, né? Terceiro domingo de janeiro. Harmonia Interior, que eu não sei o nome da pessoa que escreve pela Harmonia Interior. Nossa gratidão por sua participação conosco aqui. Quais palavras, né? Ou qual palavra se usa para direcionar minha consciência na consciência mineral, vegetal e hominal? Estava aqui pensando, ela esqueceu do animal. Eu acho que ela somou o animal no hominal e está tudo certo. Então, vamos lá. Quais palavras? É as 3 palavrinhas da intenção. Qual a minha intenção? Não só o que eu quero fazer com o próprio corpo. Qual a atenção que eu estou dando a isso? Qual a intensidade que eu estou realizando as minhas tarefas para fazer isso acontecer? Porque nós, quando temos a intenção, nós criamos a ambiência, o mecanismo de atração. É como uma empresa abre lá o seu quadro para contratação. Contratar quem? Ela vai estabelecer qual a mão de obra que ela deseja. Então, quando a empresa tem intenção de aumentar a sua produção, de melhorar a sua produção e etc., então ela tem uma intenção na qualificação de seus produtos, no aumento e etc. Então, qual tipo de mão de obra que ela vai atrair? Se ela tem intenção de melhorar os seus produtos, não vai ser qualquer um. Vai ser especialistas. Se ela apenas está expandindo a quantidade, aumentando de 100 para 200, 200 para 1.000, na quantidade de produtos, pode ser mais do mesmo. Então, eu quero apenas expansão muscular. Então, eu posso atrair através da batata doce, da clara do ovo, etc. Mas eu quero fortalecimento muscular. Aí é outra história. Eu quero resistência muscular. Outra, eu quero flexibilidade. Então, quando ela pergunta, quais palavras para direcionar minha consciência na consciência mineral? É a intenção a primeira. Tanto mineral, vegetal ou animal. O que eu quero fazer do meu universo? E quando Kardec fala, quando eu estou pensando nisso, baseado na intenção, eu estou entrando em contato com todas as minhas vivências. E eu já fui mineral, já fui vegetal, já fui animal, pré-humano. Fui todos os estágios antes. Eu sou a soma de todos eles. Então, primeiro, eu envio uma cópia da informação para dentro do meu universo. Abre-se as vagas de promoção para quem está na empresa primeiro. Depois, nós vamos para a contratação dos que faltarem.
E, ao mesmo tempo, eu vou entrar em conexão com todos os seres dentro do mundo e em todos os mundos também. Então, a linguagem é a intenção, primeiro. Para que eu quero crescer, quero aumentar o meu produto e etc. E, no caso aqui, nós podemos falar do nosso produto. Qual o produto que eu quero aumentar? De repente, verdade, bondade, benevolência, paciência, compaixão, memória mais expandida, capacidade de discernimento. Qual o produto que eu quero melhorar, ou que eu quero multiplicar as possibilidades, ou que eu quero começar a fabricar? Então, a intenção é a linguagem. Todos os seres, em todos os estágios, entendem a linguagem do amor. E o amor está imantado nessa intenção, porque ela tem uma qualificação. E eles vão entender e aceitar o meu convite, de acordo com o plano de carreira que eu tenho para eles. Mas dentro dessa intenção, se ele já percebe o meu desleixo, eles olham, essa empresa não me interessa, ela não valoriza os seus funcionários. Ela não os promove, etc. Por isso, a intenção sincera, o desejo real de querer. Depois, a atenção que eu dou para quem está vindo para o meu universo. E a promoção, que é a intensidade com a qual eu vou transformá-los. Quanto aprendizado, hein? Aqui, a harmonia interior, então, o rapaz se chama Max, né, passou o nome dele para nós. Gratidão, Max, né, por estar conosco, muito obrigada. Ele está na Alemanha. É na Alemanha? Você conhece ele, então? Não encontro a solução, eu vou construir a solução. Elizabeth Sobrinho faz esse comentário. E, para finalizar, Luiz Gonçalves apareceu aqui. Conhecimento liberta das amarras do ego, porém conhecimento sem a intenção de aplicar o conhecimento pode ser aprisionamento na culpa e no remorso. Bom, nossa gratidão, né, a todos e a todas que nos acompanharam este ano, né, com tanto aprendizado que tivemos, com tanta oportunidade. Nossa gratidão em especial ao Sebastião Camargo, que abriu mais um horário na agenda dele, né? Uma agenda tão cheia a semana toda. Eu mandava o convite para ele, assim, sem intenção nenhuma, piscando aqui, né? De que ele aparecesse, né? Assim, quem sabe ele não está dormindo, descansando. E ele está conosco aí há um bom tempo. Gratidão, Sebastião. Nós somos muito gratos, né, pela obra, pelo livro, pelo autor que vem nos explicar a própria obra, né? Com certeza é uma leitura diferenciada e um aprendizado muito bom para todos nós. E aí, para nós finalizarmos, Sebastião nos conduz, então, a esse fechamento deste ano. Minha gratidão, minha eterna gratidão, sinta-se abraçado, como um irmão querido que você é para mim, de tantas existências. Muita luz, muita paz a todos aí que estão nos acompanhando nesse fechamento. Muitos pedem um ano repleto de paz, de luz, etc. Eu sei, dependendo do nosso propósito, Deus vai nos conceder o ano. Agora, se ele vai ser repleto de paz, de luz e esclarecimento, vai depender de cada um de nós. O que nós vamos fazer com o ano? Eu já tenho as minhas intenções, e já mensurei, e estamos preparando para que elas aconteçam. Não só as viagens em busca do conhecimento mais vasto para a confecção do terceiro livro, que já se iniciou, na madrugada de quinta-feira, as primeiras viagens. E o que nós vamos propor a vocês é que se preparem para essas viagens, para que nesse ano vindouro nós tenhamos melhores diretrizes que nós buscamos pelas nossas reais intenções. E de acordo com essa intenção, ou com essas intenções da construção ou da sublimação, que pode ser a construção de um novo ser ou a sublimação do já existente.
Então, cada um vai mentalizando, visualizando o ser que querem tornar-se ou aprimorar-se. E agradecemos a Deus e a tudo e todos os seres que nos auxiliaram, nos trouxeram até aqui. E aqueles outros que embarcarão conosco daqui por diante, para que possamos chegar juntos, do início ao final do ano vindouro, aos propósitos pré-estabelecidos, sempre sabendo ou sempre lembrando ou nunca esquecendo que nós somos um laboratório. O tempo todo está entrando alunos para aprender conosco e ser promovidos, e o tempo todo de outros laboratórios mais vastos, mais iluminados, o tempo todo vindo ao nosso encontro, forças e estímulos para a nossa ascensão. Deus abençoe a todos o ano vigente, e como bênçãos significam oportunidades de trabalho no bem, gratidão imensa por todas as bênçãos recebidas, as que receberemos até o final do ano, as oportunidades, e as do ano vindouro, de acordo com a nossa intenção, com a nossa atenção e com a nossa intensidade, com o nosso olhai, vigiai e orai. Abraços de luz e paz, um Natal de muita reflexão, voltando para a essência do aniversariante e interagindo com ele, e depois um final de ciclo, agradecendo o ano vigente e recebendo com muito amor o ano vindouro para novos aprendizados, para a nossa expansão e iluminação consciencial. Muita paz. Que assim seja, muita paz a todos, muita luz. Feliz Natal e um próspero ano novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.